Olá, pessoal do Agora Jung. Estamos aqui hoje, eu, Simone Magaldi, Dulce Curauti, para falar um pouquinho para vocês sobre os origamis, as dobraduras japonesas, e como é que a gente pode usar isso dentro da psicologia junguiana e da arte-terapia. Eu vou começar, gente, falando da importância que é trabalhar com dobradura na arte-terapia e trazendo essa boa notícia que a partir do dia 20, agora de junho, a arte-terapia foi aprovada como uma profissão. Já era reconhecida pelo MEC e hoje já é considerada uma profissão que você pode atuar, você pode passar nota fiscal e tudo mais, dar recibo, tá bom? Então, quem é arteterapeuta já está ok dentro da área da saúde, tá? Então, dobradura, ela trabalha muito com complexos, mas ela trabalha muito mais com ansiedade, tá? Eu fico me imaginando, quando faz dobradura, que a vontade que eu tenho é pegar o papel e amassar, porque eu sou extremamente ansiosa, né? Agitada, inquieta. E claro que a dobradura, para dar certo, a gente precisa aquietar, voltar-se para dentro, pensar no que vai fazer. E quando você atinge o resultado, nossa, é uma alegria muito grande. É uma superação de si mesmo, da sua né, agressão até, que você fica o tempo todo agressiva, agitada, estressada, né? E o que a dobradura, eu não gosto da palavra origami no Brasil, é dobradura, né? E o que a dobradura faz, né? Traz para você um pouquinho do Oriente. A gente fica um pouquinho dulce, né? Um pouquinho aquietada, como é a Dulce, né, Keller? E aí a É, Keller dá aula de dobradura para o IGEP, né? Há muito tempo, muitos alunos, e são, assim, experiências muito encantadoras, né? Aquelas pessoas que se sentem absolutamente incapazes, como elas saem felizes com aquilo que elas conseguiram realizar. Fala aí, Keller. sim. É uma aula muito satisfatória, né? Porque tem isso, a pessoa, ela, por ser, né, uma coisa oriental e tal, então a pessoa tem ali um certo receio a princípio de, eu não vou conseguir, eu não sei dobrar, imagina, eu não vou, né? Eu levo as peças para mostrar, né? Então eu levo as coisas que a gente vai fazer, e em geral, o sentimento é esse, é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí a gente vai trabalhando ali, então na aula a gente tem dois momentos, né? Um momento onde a gente faz uma dobradura a partir de um conto de fada, né? Então, eu leio o conto e a partir do conto a gente vai fazer a dobradura, né? E aí, num segundo momento, é uma dobradura que não tem a ver com um conto, né? A gente vai identificar ali a temática do paciente para poder pensar numa dobradura para ele. Então, em geral, eu gosto muito de trabalhar com as mandalas de origami, né? Porque vai trabalhando ali essa possibilidade de você perceber que muitas vezes parece que você está repetindo, né? Situações, mas na verdade a cada situação que a gente vive, ela tem um pouquinho, né? Tem uma mudança ali. Então, quando eu estou construindo uma mandala de origami, que em geral as mandalas elas são de 8 peças, 12 peças. Teoricamente essas peças são todas iguais, mas na verdade é que nada é igual, né? Então, a cada peça a pessoa vai tendo um avanço, ela vai percebendo que tá ficando mais fácil, que tá ficando mais confortável, ou que é mais difícil vincar, ou que é mais difícil marcar. E aí isso vai fazendo com que a pessoa vá lidando muitas vezes com processos internos de, por exemplo, durante a terapia, a pessoa achar que as coisas não estão caminhando, ou no trabalho, ou no relacionamento. É tudo igual, todo dia a mesma coisa, né? E aí, uma vez eu ouvi de uma paciente, nossa, parece que eu tô vivendo a mesma coisa todo dia. E aí, hoje, do nada, aconteceu
uma coisa enorme, assim, tudo mudou, né? E aí, para mim, a mandala é a mesma coisa. Parece que você está fazendo a mesma coisa, porque são os mesmos movimentos, só que ao final do processo, você tá com uma peça pronta. Em geral, uma peça linda que a pessoa acha que ficou super bonita, né? E aí aqui a gente vai mostrar algumas peças, né? Eu tenho algumas mandalas, tem algumas bolas de cura, que é o Kusudama. E aí eu convido quem tá ouvindo pelo podcast, pelo só o áudio, né? Que vá até, ó, a Simone tá mostrando uma bola de cura linda. Então, assim, eu sugiro que quem esteja ouvindo só dá uma corridinha lá no YouTube para ver o vídeo, porque vale a pena, tá? Ó, isso que a Simone tá mostrando, por exemplo, é uma bola de cura e ela vai ser feita com 30 módulos, né, Dulce? São Essa daí 30. são 30 módulos, Essas são de 30. né? Então, ou seja, são 30 pecinhas. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho de uma mandala. Tá vendo? Aqui são as pecinhas que eu vou dobrando, ó. Então, elas, né, teoricamente são todas iguais. Para poder, no final, eu chegar nessa peça pronta, né? Então é isso, eu vou fazendo, vou fazendo. Só que a cada peça que eu faço tem um aprimoramento para poder chegar na construção final. E é isso que a gente vai mostrando em aula, que por mais que pareça que você está vivendo todos os dias a mesma situação e que nada está mudando, devagarzinho as coisas vão se modificando, né? É como Jung fala, a gente passa pela situação de vida várias vezes por uma situação, várias vezes para lidar com determinado complexo, mas nunca vai ser igual, né? Porque você já está um passo adiante. Então, isso, o Kusudama mostra isso, a mandala mostra isso, né? Então, eu acho que é muito. Fora a questão de concentração, né? De centramento, de o que a Simone falou, de ter que acalmar, né? Parar de pensar nas coisas externas e se voltar, né, para dentro. Então, acho que isso é muito legal. E aí, o pessoal vai aprendendo durante a aula para poder aplicar no consultório e tal. Então, é bem Mesmo interessante. porque senão não sai absolutamente nada. E aí eu É, falo mesmo para o pessoal consultar depois o vídeo, né? Porque, olha, por exemplo, essa foi a primeira mandala que eu mostrei. Então hum, vocês estão vendo que parece que de dentro sai um outro material, né? sim, E essa aqui não, né? Tá vendo? Ó, é, não. E parece que no meio dela tem outro pentagrama, né? Elas são vários pentagramas. sim, Olha lá. E de dentro tem um vazio com outro pentagrama, né? E elas são, esses Kusodamas, quem fez foi a Dulce. Mas tem uma coisa, ela fez, a formação dela no IGEP foi sobre Kusodamas, são bolas de cura que eram usadas no Japão, né? Quando a pessoa Medicinalmente, com medicinalmente. Eu remédio queria que dentro. ela sim. falasse sobre isso. É uma dobradura extremamente específica para os doentes quando precisavam de um procedimento terapêutico. Então, acho que o meu trabalho, né, da monografia de formação foi justamente resgatar o sentido da cura, mas até não tão literalmente mesmo, porque a ideia do lá atrás, né, tradição foi se colocava ervas medicinais dentro dessa bola de cura e elas até eram penduradas do lado da cama dos adoentados para que o remédio através de um fio, né, que você viu que eu não sei se deu para ver, mas normalmente se coloca um fio condutor, né, junto com a bola de cura, para que através do fio a energia de cura chegasse no doente, né? Então Isso. Essa aqui que é eu estou muito. mostrando com esse fio, que tem os tissuru, foi a Dulce que fez. Essa foi a Keller. Essa foi a Essa Keller. fui eu. Keller, Essa foi a Keller. desculpa. Foi a Keller que Né? fez os tissurus, ó, estão no fio. Foi quando eu operei os olhos, Então. Sim. E aí, o olha que que, lindo, né? ó. Acho que Vai até podia falando, deixar Dulce, aí, enquanto eu Simone, falo. que acho que o que foi interessante, eu não achei nenhum registro, mas quem observar o Kusudama de 30 módulos vai ver que ele sempre vai ter uma figura associada ao pentagrama, né? O pentagrama que é da geometria sagrada, um símbolo de conexão com Deus,
né? Não só isso, né? Uma peça, um kusudama de 12 peças é um dodecaedro, né? Que na geometria sagrada também é o poliedro que mais se aproxima da esfera, né? A esfera que Sim. dá um senso de unidade, né? E essa unidade é justamente a cura que o processo de individuação busca, nos tornarmos o ser único. Então, Ó, além essa que eu do estou mostrando, Lilás, da espiritualidade, tem exatamente o O pentagrama pentagrama. que você né? está falando. E o que eu achei interessante é que os japoneses criaram, eu estou entendendo que eles criaram, eles usaram desta forma, mas por algum motivo, não sei se associaram ou não, mas eles não, eu não achei nenhuma associação. Então, tem essa parte do inconsciente coletivo, nessa parte arquetípica dos símbolos de cura, que se autoapresentaram num trabalho, né, de dobradura, né? É, E até eu acho que é uma coisa muito interessante, que isso é uma coisa muito antiga, né? E tanto o tsuru como esses kusudamas, hoje eles são, pelo menos no Ocidente, vistos como objetos de decoração, né? Até essa coisa medicinal de pôr um remédio, obviamente, né, acho que hoje em dia, né, seria mais difícil mesmo colocar um remedinho dentro da bola e usar né, um processo de tratamento, tá totalmente esquecido, né? Mas ainda assim, os objetos permanecem, as pessoas se sentem atraídas, se sentem, né? Eu tenho muito paciente ocidental que tem tatuagem de tsuru, né? Então você vê que tem algo, talvez ou provavelmente no inconsciente coletivo, que fala, ó, isso aqui é uma imagem que tem Arquetípica, cura. arquetípica, que uma está imagem associada à cura, arquetípica, com certeza. Sim, sim, né? é, Que talvez não está na consciência, mas algo da psique fala, olha, isso daqui tem cura, né? Junto com sim. isso daqui. E ela pode ser de Intuitivamente, vários né? tamanhos, né, gente? Olha, Sim, olha, essa vermelhinha em relação à verde, a vermelhinha e branca, né? E sim, você pode, inclusive, você vê que ela também apresenta um pentagrama e essa outra da Keller bem maior, que você pode, por exemplo, quem trabalha com floral, espirrar na bola de cura e colocar na cama de uma sim, criança que está com problema Seria, respiratório, por exemplo, né? sim. Eu acho É. muito interessante, né? Keller, Eu, fala eu mais um acho, pouquinho aí. eu Porque a acho Kelly tem bárbaro. aula de Kusodama também. Eles Tem. fazem Kusodama mesmo na aula? Na aula, aí são 30 peças, né? Então a gente não consegue fazer as 30 peças. Então o Hum. que a gente faz na aula são as mandalas, né? Hum, Porque as mandalas aí você consegue fazer diversos modelos, ó, de mandalas, né? Esse modelinho, olha que linda. esse, né? Uhum, Esse outro, né? uhum. Então, por exemplo, essa daqui, olha o que é interessante, né? Que a gente estava falando da presença que precisa ter. Porque a Dulce até estava falando antes da gente começar a gravar, né? De se a pessoa se distrai, ela vai dobrar errado, né? Tem os atos falhos e tal. Então, ela precisa estar presente. Essa daqui, por exemplo, você veja que aqui todos os raios, eles são para o mesmo lado, para poder fazer esse movimento. Então, Hum, precisa ser uma dobra específica para aquele lado. E aí, muitas vezes, a pessoa dobra para o lado errado, né? hum, Porque ela não tá, porque tá apressada, né? Eu acho que a gente vive hoje num mundo extremamente agitado, né? exato. Então, a pessoa tem que desacelerar para poder conseguir construir isso. E Hum, muitas vezes a pessoa vai dobrando e vão vindo lembranças, né? Lembranças muitas vezes da infância, porque por mais que a pessoa não tenha convívio com o origami, né, com a dobradura desde pequeno, todo mundo fala assim, a única, eu sempre pergunto, né, eu falo, quem aqui já fez alguma dobradura? Aí a maioria fala assim, não. ah, quando eu era pequenininha, eu fiz o do barquinho ou do Ah, aviãozinho, né? São as únicas que eu lembro. eu não sei como chama, que a gente abria e fechava. Isso, que tinha as chama. mensagenzinhas, né? Eu não sei o Uhum, nome dessa dobradura, você sabe, também Dulce? não. Também, Também mas todo não. mundo fazia no meu tempo, e eu tenho 70 anos, então há 60 anos atrás a gente fazia.
então O todo mundo barquinho fazia. a gente fazia. Né? Uhum. E aí a pessoa às vezes começa ali fazendo a mandala e tal, a pessoa começa a lembrar, ai, nossa, eu lembro quando eu fiz, às vezes lembra da cena, lembra da aula, lembra quem foi que ensinou. Então isso também vai despertando ali uma memória afetiva que estava esquecida, Deixa né? eu falar uma coisa que eu lembrei agora. Muito legal, nós estamos, né, chegando agora, junho. Junho. A gente mandava bilhete nas festas juninas, né? Os bilhetinhos, né, de amor, assim, né, para encontrar Sim. alguém, né, com dobradura. Então, Né? Era né? muito. Punha um beijinho para selar a dobradura, fazia em formato de envelopinho. Então, né? Então, assim, de Uhum, qualquer. É isso, né? É, de uma maneira mais simples, com dobras mais simples, mas isso já estava presente, né? uhum, E aí a pessoa vai crescendo e tal, e muitas vezes ela apaga, né, essas memórias. E aí a gente consegue resgatar também essas memórias. Então, isso uhum. também é bem interessante. E está no Né? imaginário, né, de todo mundo. Tá no imaginário de todo mundo. E aí, Hum, outro dia, eu tava lendo alguns estudos sobre as dobraduras e tal. E aí, a gente foi. Tem um estudo aí que vai mostrando que tem algumas dobraduras que elas não são mandalas, mas elas têm o formato mandálico. Porque quando você desdobra e vai ver os vincos, você tem a simetria da mandala, ou hum, seja, da totalidade, né? uhum, E é o caso do tsuru. Se você desmontar um tsuru e riscar todo ele, vai ter ali o desenho de uma mandala. Né? Então olha. ele é né? Então ele é mandálico, né? Ele tem um Hum, formato mandálico. E aí fora as bolas de cura, que aí é a questão mesmo da própria totalidade, né? Da gente hum, ter ali uma semelhança ao que a gente, né? Ao que dentro do universo junguiano a gente chama de self, né? é, A Dulce estava falando umas coisas interessantes aí, Dulce, sobre isso. fala. Não, eu estava aqui pensando, né? Tanto essa questão do processo de fazer o kusudama e tudo mais, é até a pergunta que a Simone falou que alguém fez, como levar o origami para o consultório, Do né? consultório. Assim, eu acho que todo mundo que atende hoje, e até nós mesmos, né? O quanto que a gente está ansioso, aquela queixa de que a cabeça, né, não para de funcionar, tal. E os japoneses dizem que o melhor jeito de esvaziar a cabeça é ocupando as mãos, né? Então, só daí a arte-terapia já tem um lugar, né? Aí, Hum, por que o origami, né? O trabalho com papel, a gente está mais acostumado a fazer registros escrevendo, né? A gente, inclusive, tem a escrita criativa, expressiva e tudo mais. Mas o papel na dobradura, quando você faz uma marca, quando você faz um vinco, é um registro. É o registro da energia que você está na hora, é o registro do humor, é o registro da sua própria percepção de você mesmo, porque se você não está seguro, você vai dobrar, você vai assim, dobrar um papel no meio, a pessoa já vai falar, eu não sei fazer. Aí vai dobrar no meio e vai ficar torto, vai estar qualquer hum, coisa, menos no meio, hum, É. né? hum. Então, aquilo é um registro, Sim. né? E aí, até falando dos complexos, né, vão aparecendo, né? Eu já vi gente, não foi no consultório, né? Quando eu saí do banco, eu trabalhei no banco, né, 15 anos, no dia da saída da minha área, uma amiga minha teve uma ideia. Ela deu papel para todo mundo do andar. E todo mundo tinha que dobrar um tsuru. Imagina, num banco, onde ninguém, eu não posso estar errada, vai, mas eu vou dizer que A noventa por grande cento das maioria. pessoas nunca fizeram. Essa minha amiga era bem de uma amiga bem paciente, mas ela conseguiu ensinar todo mundo e eu recebi um globo de vidro cheio de tsurus, né? E foi muito Olha que interessante, lindo, porque Olha, gente. lindo. tinha tsuru que estava dobrado do avesso. E a pessoa falou assim: então, eu queria que aparecesse o lado colorido, mas só apareceu. Aí, quando eu fui ver, apareceu o avesso. Tinha tsuru que a cabeça estava de um jeito que. Não é que a cabeça estava no lugar do rabo, mas a cabeça e a asa tinha alguma coisa que estava meio trocada. Né? Então, assim, tinha pessoa que falava assim: olha, eu tentei dobrar um tsuru e apareceu um avião, porque ela falou: eu não consegui desistir, fiz o avião que eu sabia fazer. Não sei se era o avião, mas era alguma coisa que ela sabia fazer.
Mas aí é como a Keller falou, e até a gente usou no curso de conto de fadas, né? Apareceu todas as marcas do que ela tentou fazer e não deu certo. Isso também é uma Hum, coisa interessante, né? Porque Sim. você pega um papel, depois que você marcou, esquece, nunca mais vai sumir. nunca mais É vai como, sair. é como na nossa vida. As É. Então, marcas do assim, trauma estão ali. estão ali. Então, Então, assim, a pessoa tentou, tentou, desistiu de fazer o tsuru, fez um avião. A hora que você olha o avião, tá cheio de vinco para de tudo quanto é marcas. lado. É o É. registro daquilo que você tentou fazer e não deu certo, né? E mesmo Hum, quando dá certo, se você fala assim, putz, eu dobrei no meio, mas está torto, deixa eu arrumar. Você pode até Aquela conseguir outra arrumar, marquinha vai estar ali. a outra marca vai estar lá, É. né? E Então, que é muito assim, semelhante ao que acontece com a nossa vida, né? A marca tá exatamente. ali, né? E a gente não Você quer precisa ficar, consertar, é, né? Você quer né? consertar, muitas vezes você quer esconder, né? Sim, E você aí quer você apagar, quer e né? não tem apagar. jeito. Não Não, tem jeito, não, ela vai o papel ficar. não permite, né? É, E Exato. até isso, né? Uma vez que você dobrou papel torto uma vez, mesmo que você faça outra marca reta, ele nunca mais vai ficar totalmente como se fossem dois pedaços iguais, porque aquilo que está Uhum, torto influencia no novo resultado. sim. Por mais É. que seja sutil, o papel nunca fica totalmente alinhado, porque você já dobrou exato. errado uma vez. E Errado aí não, a né? Eu gente fiz uma E de pode marca. qualquer pensar. forma, né? E acho que é importante também falar, tá, vai ficar meio tortinho. É isso, Mas tá talvez você tudo não bem. alcance aquela perfeição, mas tudo bem, ainda assim fica bonito, ainda assim é satisfatório, e é como a nossa vida, Sim. né? A É gente vai fazer você. coisa. Isso, exatamente, né? Sou eu, é a minha vida, os meus traumas, as minhas marcas estão todas ali, né? Mas aquilo não precisa ficar me sustentando a vida inteira. Eu posso modificar um pouco as coisas e ainda vão ficar Uhum. bonitas e ainda vão ficar Sim. satisfatórias, né? Então, de repente, eu tô numa trajetória que eu acho que tem que ser por aqui, mas de repente eu movimento um pouco e ainda assim vai funcionar, né? E as marcas da Sim. vida, muitas vezes, estão lá para ser aceita. Né? A gente Sim, está vivendo um período de muita mudança. Eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero mudar aquele outro. O Instagram está mostrando muito como as pessoas estão mudando. Artistas, influencers, né? Que eu detesto esse nome, detesto muito esses tipos de pessoas. Mas vamos lá. Você não reconhece. E eu fico não. imaginando se essa pessoa se reconhece. Parece que estão tentando apagar a própria história, né? Exatamente. E aí eu acho isso muito triste, porque a gente tem imperfeições e é isso que te faz ser único, Sim, né? Sim. Te tira do sim, É. padrão. é. Uhum. Mas é que nem nesse conjunto de origamis que eu recebi, não tinha um igual ao outro. Apesar da minha amiga ter distribuído papéis mais ou menos do mesmo tamanho, muitos, mas não Uhum. tinha um igual ao outro. E muita Exatamente. gente ficou muito feliz de ter É. conseguido dobrar, Olha Eu né? aí. tenho E aqui olha, e essas. olha o carinho, né? Olha o carinho, olha o cuidado Sim, envolvido, né? Com nisso, né? Olha só. Olha É um, essa e aí mandala, essa, esse essa bola de fotograma. cura. E Olha olha que que coisa linda. então. Olha, E tem um outro formando também aspecto um também, né? Esse, pentagrama. Ó, olha esse aspecto de você presentear alguém com olha, algo que você fez, porque você faz olha, pensando naquela pessoa. olha que coisa é. É. linda. Olha que Gente, lindo. quem está ouvindo e não está vendo, Vai, corre no YouTube. precisam ver. É Corre no YouTube para ver o vídeo. maravilhoso. E eu vou mostrar uma aqui, que é a minha paixão. Eu tenho até medo de pegar, pela delicadeza dela. Olha, vou pôr bem pertinho. É tão pequenininha as pecinhas. Ó, tem um lacinho aqui na parte de baixo, mas é tão minúsculo, tá vendo? Né? E eu acho Lindo. que tem uma característica dos Kusudamas, da Olha, totalidade, você não sabe o que é uma peça. Você não consegue, parece que tudo nasceu junto, grudado já. é, Né? Como É, se você não tem noção do que é uma peça encaixada na outra, você só vê o é, todo.
Você sim. não tem começo, não tem fim, não tem que Hum, ponta que encaixou aonde, porque na verdade a gente sabe, né, que tem ponta e E bolso, né, vai, masculino e sim, feminino para encaixar. Mas exato. você não vê, parece que tudo já nasceu junto, né, tudo é. Uhum, integrado, né? Então, uhum, esse senso de totalidade, ele é muito único, eu acho, é. nessa, né? Então, Isso é maravilhoso, né, Dulce? Porque é isso, assim, é isso, você não consegue Olha que saber onde linda. começa, onde termina. Não dá para sim, saber. Mas é isso, o todo não existiria sem a parte e a parte não existiria sem o todo, Tem um não tem todo. sentido né? para ser no todo, Hum, né? Porque só Né? a peça em si não parece nada, na verdade, É, né? é. E né? eu fico pensando, Então, por que que muita aluna procura fazer terapia na clínica GEP com quem fez arte terapia, com o supervisor e com o analista arte terapeuta, né? porque Porque, para claro que mim, só a aula a gente vê e tal, mas o treino na técnica é muito importante. sim, sim, é Tem coisas importante. que a gente treina e consegue fazer. Agora, eu vejo duas coisas muito difíceis de se fazer sozinha: a Hum. mandala e a dobradura, né? É, É, é. Eu acho que é um Requer um exercício pouco, de eu acho que requer constância, um pouco perseverança. isso, requer um pouco mais de empenho, de perseverança, de Hum. pesquisar De estar modelos, junto com quem né? trabalha nisso há muito tempo, para, né? Sim, Para sim, fazer, né? é, é, Porque não é fácil. Fazer mandala pode não ser difícil, mas ler uma mandala é difícil. A mesma coisa com a dobradura, né? sim, Vocês me apresentaram, eu estou aqui com 7 kusudamas, um diferente do outro, sim. né? sim, acho que são E a infinitas Dulce as falou, possibilidades. Simone, Isso que eu a ia falar, gente acho que são infinitas, né, Dulce? As é, possibilidades e os modelos infinitos. eu fico É que eu não imaginando. sou criativa, mas tem gente que cria, né? Eu só sei Sim, fazer, né? Então, assim, acho que é, já. eu também, eu reproduzo peças de outros Mas tem gente que é autores. especialista em criar, né? É, Então, assim, eu acho que por isso que eu acho que é algo que é arquetípico e vai brotando, né? De uma fonte inesgotável de possibilidades, né? E aí sim, cada pessoa vai vivenciar do seu jeito, né? Eu Assim, eu sou acho que especialista em admirar e analisar assim, o que que levou a pessoa a fazer daquele jeito, a paciência, a criatividade, a introversão. Primeiro, eu fico pensando o sofrimento do extrovertido. A gente não esse pode deve sofrer. negar que o tá. extrovertido sofre muito para fazer uma dobradura, seja o tsuru. Imagina uma E aí você Kusudana. tá falando com duas introvertidas, né? Eu e a Dulce. Exatamente. Então a gente é capaz de ficar horas em silêncio só dobrando e tá tudo bem. É uma É. paz. A Dulce, eu falo, Dulce, o que você vai fazer no fim de semana? Ela fala, eu tenho lá uns papéis para fazer umas dobraduras. Para mim é coisa de gente louca, porque eu não consigo imaginar eu quieta fazendo dobradura, assim, né? Mas eu consigo ficar 12 horas lendo. Somos introvertidas, com, Sim, né, percepções diferentes do que faz com a diferentes. nossa É, introversão, né? sim, Então, mas Mas aí, né, já cada tem um na sua. outra Hum, dica do que fazer como chegar no consultório e usar, né? Se você tem alguém muito extrovertido que está precisando dar uma segurada, Você taque vai dar para dobradura ele nela. exatamente, porque ele dobradura. precisa entrar em contato com o mundo interno, né? E Sim, aí, se ele é um extrovertido e tem lá o seu contraponto introvertido, que é o demônio nele, ele precisa trabalhar com isso exatamente para Uhum. equilibrar a psique. sim, E ele Sim, vai ter que trabalhar com esses é, aspectos da arte-terapia que levam à introversão, né? E a sim, dobradura é um dos trabalhos que mais pedem a introversão, sim, porque sim. argila dá para consertar, né? O É. desenho dá para, né? A pintura, né? Desde que não seja aquarela.
dá para consertar. Agora, né? A dobradura, depois que marcou o papel, É, né? Não tá dá mais marcado. para Já voltar era, atrás. E você sabe que é já bom, é era. muito bom também trabalhar com pessoas muito rígidas. Por conta disso também, porque assim, a pessoa quer dobrar e ela quer que fique perfeito. E muitas Uhum. vezes o papel rasga, né? A pessoa. E aí, qual a grande questão? Tá, e agora? O que é que você faz com isso? Você tem que Arrancar os cabelos. recomeçar. Não, é só recomeçar. Porque qual é o problema também, né, de estragar alguma coisa? Qual o problema se uma hora você tá muito e aí você amassa tudo e fala, ah, eu não quero mais fazer, né? Qual é o problema de você tentar começar de novo, né? Tem gente que não permite o erro. E aí Sim, você vai nossa, trabalhar com sofre isso, demais. sofre demais se errar, né? Só quer Uhum, começar a fazer uma coisa se já souber fazer. E a gente uhum, só Uhum. aprende fazendo, né? A isso. vida é assim, a gente aprende fazendo. Uhum, Então, acho também muito legal trabalhar isso. Trabalhei muito com adolescente, né? Com idosos. Eu fazia parte de uma ONG, né? Há uns 8 anos atrás, e a gente trabalhava muito com um grupo de idosos, com origami. A gente trabalhava com um grupo de criança, com um grupo de adolescente, né? E aí tem isso. Ah, não, eu não sei. Ah, não, vai rasgar. Ai, Ai, mas aí tem gente que tem dó do papel. Ai, mas vai estragar. Eu falo, não, mas tem mais papel aqui. Vamos, né? Qual o uhum, problema de você errar e aí você começar de novo, né? uhum, Então, para trabalhar essa rigidez, né, muito grande, também é maravilhoso. Eu exato. gosto de trabalhar com origami para tudo, assim. Eu acho que é Uhum. muito proveitoso. Para mim é extremamente terapêutico. Tem a lenda, né, dos mil tsurus e tal, então é sempre, toda aula os alunos falam, professora, você já fez os mil tsurus? Eu falo, gente, ó, desde que eu me lembre, né, desde que eu, sei lá, comecei a contabilizar isso, eu já devo ter feito uns 3.000. Aí eles, meu Deus, eu falei, porque você vai fazendo, vai guardando, aí você bota num pote, aí você põe num, né, eu tenho uma lanterna que tá cheia, né? Por quê? Porque pra mim é muito terapêutico. Então é isso. Às vezes eu tô aqui meio. Aí eu vou fazer tsuru. Porque aí vai dar uma aliviada. E aí, Dulce, você também? Eu já fiz 1.000 para filha de uma amiga que, na verdade, eu e mais amigos, né? Isso também é uma coisa bacana, né? Porque você pode se juntar com amigos para fazer. Isso já vou falar para fazer outros, mas pode até ser terapêutico, um trabalho em grupo, né? Se você conseguir Sim, ter, né, um tempo e tudo mais. Para mim é extremamente, para mim assim, acho que quem me conhece, já quem convive comigo, algumas pessoas no final do ano ganham as coisinhas que eu faço no final de Natal, no sim, final do sim. ano, né? Eu Uhum. gosto de pensar em algo que eu fiz para dar para as pessoas, mais do que, né, alguma coisa de valor, assim, para mim o valor está nisso, de você fazer algo, Sim, né? Então eu fico pensando o que que eu vou fazer, e tal. Então acho que assim, é terapêutico, né? Mas ainda assim, mesmo eu já tendo feito muitos, os Kusudamas, por exemplo, eu associo ao meu trabalho como terapeuta. Sabe quando vem um cliente e tá andando e de repente dá uma. Parece que dá uma pane, uma bugada e parece que voltou tudo para trás. É que nem eu, quando eu estou com o curso Dama, eu falo assim: meu Deus, agora acho que não vai dar certo. Aí eu faço a mesma coisa que eu faço com o curso Dama, eu faço com o cliente. Respira. Que nem você falou para a pessoa que está fazendo, eu faço com o cliente também. Respira, vamos começar de novo, vai lindo. E o curso Dama também dá certo. Eu acho que quase todos que eu já fiz na vida, que também não foram poucos, aí em algum momento eu falei: não vai dar certo, vou desistir. Aí eu falo, não, respira, vai com paciência e volta. Então, eu uso, na verdade, na clínica muito nesse aspecto. Quando tem alguma situação que parece que, nossa, né? E agora? Parece que ou não está andando, ou não vai dar certo, não dá certo, não, mas né, deu aqui uma retrocedida muito grande. Então, o que que eu faço? É me dar aquele desespero, falar, meu Deus, né? Eu falo, não, respira, vai, continua, peça por peça, passo por passo, exato. e aí É. funciona né? Às vezes é isso, né? Se afasta um pouco, né? Outro dia eu tava aqui Respira. tentando montar um kusudama, fiz as peças, tava tudo ok. Quando eu fui montar, não dava certo, não dava certo, não dava certo. E aí, Simone, também tive vontade. Falei, eu vou jogar fora. Ai, vou rasgar tudo e jogar fora.
E aí eu falei, não, calma, respira, vai fazer outra coisa. Aí saí, fui fazer outra coisa e tal. Aí depois voltei, falei, ok, vamos conversar aqui nós. Aí comecei de novo. Aí não ia, né? Eu falei, calma, respira. Falei, alguma coisa tem, tá, alguma coisa aqui na minha cabeça tá muito assim e não tá indo, né? Depois voltei, tentei de novo, falei, ok, vamos lá, calminha, né? Mas já centrada, vamos tentar. E aí foi, né? E aí foi, aí montou. E aí o mais engraçado é que eu olhava, eu falava assim, tá, montei. E agora? Como é que eu montei? E eu falava, não sei, não sei como eu É, montei. foi intuitivo, Não sei. absolutamente intuitivo. E aí eu entendi que eu estava com uma demanda emocional, entendeu? E que Foi repetitivo. nesse vai e volta, eu fui trabalhando isso sem perceber. E aí quando a peça estava pronta, eu fiquei olhando e falei, tá, mas e agora? Como é que eu montei isso? Eu falei, cara, não sei como eu montei, só sei que foi, né? Uhum. Então, são essas coisas, assim, a pessoa vai aprendendo a lidar com todos os sentimentos, com Uhum. esperar muitas vezes o momento certo, né? Uhum. Porque não era o momento de eu montar, né? Alguma coisa estava aqui dentro de mim que não estava encaixando. E aí na Exato. peça também não encaixava, né? Uhum. Então eu vou vendo todas essas coisas. Uhum. Eu acho muito, É, eu muito acho que legal. isso, eu acho que trabalhar com dobradura no consultório é muito importante, mesmo online. Tem Mesmo gente que fala, online. mas não dá para fazer isso online. E aí eu quero que vocês falem, eu sei que a gente está com pouco tempo, mas como dá para trabalhar online com a dobradura? Olha, o Tá. nosso curso Bom, foi online, nós, né? a Assim, Dulce, eu e a Verdade. Dulce fizemos uma oficina maravilhosa, que até acho que a gente online, devia repetir, né? É, A exato. gente fez na uma pandemia, oficina né? incrível na pandemia e o pessoal conseguiu acompanhar, todo mundo fez a peça e tal. Nós fizemos em 2 dias a oficina. E aí eu costumo fazer assim: nós estamos aqui, né, no Zoom. Então, foi o formato que a gente fez, né, Dulce? Põe uma outra, né? Entra Outro Câmera, um outro usuário, usuário com uma câmera que vai estar em cima da mão, né, da gente, assim. Então eu tô ali dobrando, a pessoa tá vendo a imagem do que eu estou dobrando. E aí ela consegue reproduzir, né? E se ela tem alguma dúvida, ela mostra pra gente a peça que ela tá, né? Ela põe no vídeo, a gente põe em destaque e vai ajudando ela a entender onde foi que dobrou errado e tal, mas dá pra trabalhar sim, porque a gente faz e isso, põe tinha, uma câmera pra filmar a mão, uhum. e né, de tinha quem umas tá Mas 10 no dobrando. pessoas, consultório vocês né? estão fazendo como? Tinha umas Ah, 10 mas no pessoas. consultório. Não, Ah, eu no estou falando hoje. consultório, Vocês estão fazendo como? Quando eu vou fazer online ao no, vivo. com A o meu online acho que eu paciente, nunca fiz. Eu só quando eu fiz vou ao fazer vivo. com o meu paciente online, eu faço isso. Eu pego o meu celular, coloco aqui num tripé, né? E aí vai estar filmando a minha Foca na mão. mão. E aí ele Aí vai você vai acompanhando. falando e você É. vai Vai Olha, acompanhando. dobra no mostrando. meio, né? Aí Hum, ele tá vendo o meu rosto aqui e numa outra parte ele tá vendo a minha mão, né? E aí, em hum, algum momento, eu mostro, eu falo, olha, tá vendo aqui e tal, né? E aí a gente vai, mas tem uma câmera filmando diretamente a minha mão, como tá. eu tô dobrando para poder ele dobrar igual. Uhum. É, bem interessante. É, Bem interessante. Bom, eu É, acho que já que a gente deu. costuma fazer. deu. Acho que, Eu, né, eu só, gente, eu só vamos nos quero falar uma coisa, despedir. que eu já estou me convidando para nós três fazermos mais dois podcasts lá para frente, um sobre mandalas e outro sobre fotografias, já que vocês também Legal, são craque nisso. Ok, Vocês me vamos. convidem. Ok, Vocês me convidem. sim, tá senhora. convidada. Só precisamos organizar as 3 agendas para marcar, Exatamente. né? Foi ótimo, gente. Então tá Obrigado. Ok, bom. Gente, muito fica bem. obrigada. Obrigada, Dulce. Obrigada, Obrigado. Simone. Obrigada a Obrigada aos vocês. ouvintes. Espero que vocês gostem. E, de novo, lembrando que nós mostramos muitas peças bonitas. Peças. Então, quem está ouvindo, dá uma corridinha no YouTube, porque vale a pena assistir o vídeo, tá bom? Uhum. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Beijo, tchau. Beijo, Tchau. tchau. Peraí.